Se te perguntarem quanto de história cabe num pedacinho de chão, com certeza você nunca vai conseguir dimensionar. Mas, se te perguntarem o quanto de história cabe no coração e na memória de uma jovem senhora de 94 anos, a dona Carminha, aqui de Senador José Bento, eu posso te garantir, tem muita história. E é por isso que a gente veio aqui hoje, aqui em Senador, para conhecer melhor a história dessa cidade, da então colônia de Padre José Bento. A dona Carminha, de uma lucidez incrível do alto de seus 94 anos, lançou no último mês de agosto um livro com as histórias da formação de Senador José Bento. Ela é uma congonhalense que, ainda criança, foi morar com a família na recente instalada colônia de Padre de José Bento. Muitos não sabem, mas antes de ser emancipado, o município foi uma colônia. Um tipo de divisão de lotes de terras cedidas pelo governo mineiro a estrangeiros para popularizar e explorar economicamente a região. Eles viveram no lote 11, nome do imóvel que também nomeia sua obra. Uma homenagem a tempos que não voltam mais, mas que foram fundamentais na sua formação e na de muita gente. Que o povo sempre perguntava como funcionava a colônia, quem tomava conta da colônia, como era isto ou aquilo. Aí então ficou um tempo assim pensando, e eu não queria começar, porque eu pensava, será que eu vou dar conta disso, né? Mas aí um dia uma pessoa falou, o governo inaugurou a colônia, e aí os estrangeiros chegaram aqui e se apossaram. Aí eu falei, não, agora eu vou escrever, porque não se apossaram, não. Não foi bem assim, eles né? Compraram. Não foi, do jeito que ela falou, parece que foi tomado. Ela conta como o pai, Davi Coutinho Guimarães, filho de estonianos da Igreja Batista que vieram fugindo da guerra na Estônia, conhecia cada palmo da então colônia e exercia inúmeras funções dentro dela, que ele era ao mesmo tempo presidente, prefeito, engenheiro, agrônomo ou policial, dentre outras funções. Essa colônia que a senhora fala? Senador... É esta aqui. Onde tem a cidade, Senador José Bento. Colônia é todo este pedaço aqui. Município aqui. Município. Então a colônia não ia até na divisa onde ela vai, até pertinho de Congonhal. Era antes da água parada. Até na água parada era a divisa da colônia. Sim. E ali no alto, divisa com Ipirunga, né? Então esse é... Isso foi em que ano, dona Carminha? Isso foi em 2000, já estou doido. Em 1910, eles começaram a querer comprar madeira da fazenda para ferrovia, né? Ferrovia, de ferro. Porque como é que chama? Vapor, né? As máquinas. Sim, as caldeiras, né? Caldeiras, dos trens, precisava funcionar. Mas aí era uma colônia, então fazendo a conta dos lotes e os alqueires, aí sabe quantos alqueires tem a fazenda. Eu já fiz, mas já esqueci o que eu fiz. Foram 105 lotes, 10 alqueires cada lote. Era a fazenda do seu Joaquim Augusto. A fazenda das Tronqueiras. E aí, nesse tempo de querer comprar a madeira, o governo de Minas, que era o senhor Dr. Raul Soares, tem um sobrenome no meio, mas não estou lembrando. Mas era mais conhecido como Raul Soares. Raul Soares. Aí ele resolveu organizar a colônia, porque estava tendo a guerra, a Primeira Guerra Mundial, né, que começou em 14, terminou em 18. Então, e o comunismo entrando lá, como a Rússia tomou conta de tudo, né? Aí o governo de Minas achou por bem criar colônias. E o governo de Minas criou 4 colônias, 2 aqui no sul e 2 no oeste de Minas. Então, daí começou a fazer colônia. E aí o seu Joaquim Augusto aí vendeu a fazenda. Era um negócio diferente, porque ele não... Essa fazenda dele já estava hipotecada, ele já devia muito. Então o governo pagou a hipoteca e ficou com a fazenda. Aí foi dividida em 105 lotes, 10 alqueires cada um. Mas, no geral é 10, mas ele tem alguns que tem 12 alqueires, outros menos para dar certo da água ficar perto de um e de outro. Então foi dividido assim. Então esses
era mais barato, os outros eram mais caros um pouco, mas assim mesmo eu não lembro o preço. Eu queria lembrar o preço. Porque as terras eram muito baratas nesse tempo, há 100 anos atrás, né? Sim. Mas o governo fez mais barato ainda, para ajudar os imigrantes que estavam fugindo do comunismo, né? Lá da Estônia, isso em... Na Estônia, na Letônia, Primeira Lituânia, Alemanha, Itália, todos. Português, tudo bem, espanhol. Todos vieram para cá, é. Os imigrantes eram italianos, portugueses, espanhóis, alemães e estonianos. A Estoniano. maioria era estoniana, vieram 30 famílias estonianas. E foram comprando os lotes. Um lote ficou para a administração, era o lote 10. E os outros foram medidos, e 10 brasileiros só que conseguiram comprar lote naquele tempo. Então começou, a colônia foi inaugurada em 1922. E em 23 começaram a chegar os imigrantes. Certo. E como a maioria eram os estonianos, e a gente estava mais no meio dos estonianos, porque os estonianos chegaram aqui e já eles que trouxeram o evangelho para cá. Já organizaram a igreja, em 58 organizaram a igreja batista. E em 32 eles inauguraram o templo, a casa, né? E aí começou, e a gente tinha mais intimidade com eles, porque a gente frequentava a igreja, então estava mais no meio dos Não estonianos. tinha uma outra igreja ainda A igreja fixada aqui? católica foi organizada um ano depois. Olha, A Batista foi foi a antes. primeira aqui do município. É. E o meu sogro veio da Estônia, ele era diácono, era regente de coral lá na Estônia. Então foi um grupo muito grande e eles que começaram, né? Então a cultura deles é muito boa, né? E então a gente aprendeu muito com eles e eles aprenderam muito com a gente também. A gente está aqui porque o meu pai era funcionário. Então, é isso que eu queria chegar. Eu queria primeiro só amarrar essa questão da naturalidade de cada um, para depois perguntar como que daí se deu, então, a vinda de vocês para esse lote, que inclusive acho que é o lote 11, né, que é o grande... É a grande história, né? É. Então, o meu pai foi nomeado pelo governador para ser... O cargo dele era mestre de cultura, porque eles vieram de lá, eles plantavam lá só arroz e batata. E aqui eles tinham que plantar café, banana, mandioca, outras coisas. Apropriado para o clima aqui, Sim, né? o clima. Calor, quente, né? E eles sentiram muito também, porque lá na Europa é tudo plano. E chega nessas montanhas, eles estranharam muito, né? Então tinha que ter alguém para ensinar eles a plantar. Então, o meu pai fazia isso. Ele tinha um pouco de estudo, ele não era agrônomo, mas entendia muito da terra, então ele foi nomeado para esse serviço. E também ele fazia isso, e também ele fazia a estatística da colônia. Visitava lote por lote, 6 meses ele andou nessas serras de a cavalo, ele conhecia palmo por palmo dessa colônia, fazendo estatística. Ia numa casa, aí via... Tinha o nome do colono, o número do lote, o nome dele, de cada um da família, e quantas galinhas tinha, quantas vacas tinha. Era um censo da época, não era? Um censo, e assim para ele, então 6 meses ele andava, visitava. E outro tempo ele escrevia para mandar o relatório para o governo, como estava prosperando a colônia. Esse era o serviço dele. Coisa incrível, né, E gente? tinha o José Júlio Vieira, que era o administrador. Mas ele fazia só o serviço burocrático. Ele não saía do gabinete. Ele não conheceu Não a colônia. conhecia a terra. Ele conhecia algumas pessoas que iam no gabinete dele. Queria falar com ele, ele conhecia essas pessoas. Mas ele não conheceu a colônia. Ele ficou todo esse tempo aí, mas não conheceu. Ele não gostava de sair. E quando um pouco que ele saía, ele caçava umas botas, aquelas que vinha aqui no joelho, porque tinha medo de cobra, era assim. Então meu pai resolvia tudo. E como é que é o nome do pai da senhora? Davi Coutinho Guimarães. Mais ou menos 30 anos, né? Que foi um pouco, ele foi transferido para Colônia Raul Soares, lá no norte, oeste de Minas. Aí moramos 1 ano e 3 meses, só que os colonos daqui fizeram uma abaixo-assinado para que ele voltasse. Olha, então realmente ele era bem querido, então. Era muito querido. Ele era responsável se nascesse um neném, ele que ia comunhar o registrar. Morria ele que ia tirar o testado de óbito. Ele é responsável pelo cemitério,
Então, só casamento que ele não era responsável, mas nascimento e morte, ele que era responsável. Que funções abrangentes que ele tinha, né? Como administrador na prática, o outro levava o nome de administrador, mas quem administrava mesmo era ele, né? Então, quando chegava um caso lá no Zé Júlio, ele já escrevia um bilhete e tinha o Zequinha Pereira que ia lá em casa levar escrito tudo que ele queria que meu pai fizesse. Meu pai já saía e ia fazer, né? Então era interessante porque o meu pai, quando tinha alguma coisa errada, se ele prendesse alguma pessoa, eles confiavam tanto nele e a gente ficava com o preso posando na sala da nossa casa, para depois ele levar na delegacia outro dia. Porque tinha que ir para Congonhal. Então ele fazia de tudo, até a função policial, ele era policial, delegado, a nossa casa era cadeia, era o xerife, era tudo. Meu Deus, isso impactava muito o dia a dia da família ali, vocês acabavam convivendo com tudo isso, sim, né? era desse jeito, mas o povo confiava muito, muito nele. Respeitava, né? Porque ele cumpria a palavra. Então ele tinha, eles chamavam ele de Davidinho. Aí o Davidinho falou, tá falado. Olha, era assim aqui. Que título, né? Hoje em dia falta tanto isso, né? Falta. Falou, tá falado, né? Falou, tá falado. Era Agora, que lembranças vocês têm, assim, dessa época de colônia, enquanto crianças, depois adolescentes, jovens, quando começou o namoro? Como é que era a vida aqui nesse lugar, assim, ainda tão remoto? Que tinha algumas casas só, né? Então, como é que era? Mas era assim, a gente quando criança brincava muito na rua, porque nem rua tinha, era só terra, né? Terra, Então, estudava naquele grupo lá em cima, que não existe mais, né? E era assim. Quantas pessoas mais ou menos existiam na colônia, a senhora lembra? Porque já que eram 10 famílias, né? A grosso modo, sim, vamos dizer 10, né? Eu pus no livro as casas que tinha. Tinha a casa do André Sevilhano, ele era espanhol, que era o supermercado da Ema Venda, né? E tinha a casa do Janarinho, que era farmacêutico, depois do Benício Donorato. Benício Donorato não, o pai do Paulo. Silveira. O Honorato lá da Jovem. É Pedro Norato. Pedro Norato. E depois do Vicente Martins, depois tinha uma casa onde tinha a escola estoniana, onde antes que não era escola, ela nasceu nessa casa. E depois tinha a casa, algumas casas ali, era um lugar bem vago. E depois tinha a casa do barbeiro, que era o Pedro Maia, depois tinha a casa do seu Antônio dos Santos, que a Olívia, filha dele, era costureira aqui. Então, tinha uma estrutura de cidade, só que cada casa tinha esse serviço prestado, né? Tinha. E a gente brincava muito na rua, né? E as ruas, você não falou? As ruas foi planejada, senador, dentro do lote 41. Isso que eu esqueci de falar. Por quê? O lote 41 tinha alguém que era engenheiro? Como é que era? Não, ele foi reservado para a cidade. Reservou para 10 alqueires aqui. Dentro do 41. Tá. Dentro do lote 41. Como era 10 alqueiros, deu para ser a sede toda do município, né? Para a igreja, para a escola, para a farmácia, para o comércio. Então, dentro do lote 41. Isso era o começo. Eu esqueci desse começo. A casa ainda está em pé, só que eles mexeram um pouco, já não está igual. Então, aí não tinha energia elétrica nada, ainda. era tudo lamparina, querosene, né? Não tinha água. Mas tinha os momentos de encontro também da comunidade, as festas, tinha as celebrações, né? Depois que inaugurou a Igreja Católica, tinha festa todo ano, né? Mas deve ser muito bom encontrar hoje, né? Tinha mais gente que agora. Depois que fez a rodovia lá em cima, aí diminuiu muito o movimento aqui, porque todo mundo descia aqui, né? Porque não tinha outra estrada, tinha que se passar por Senador. Tinha que passar, toda a condução que vinha tinha que passar por dentro. Então vocês acompanharam todo o processo de instauração do município, Senador. Sim, como é que foi essa transição de colônia para município? Pois é.
Então, em 48 parece que é, lá no meu livro está escrito. Já passamos a Segunda Guerra daí? Sim, aí... Polônia sobrevivente às duas guerras. A Primeira Guerra foi de 14 a 18. 14 a 18 e o presidente da República era Venceslau Braz Pereira Gomes, né? E a segunda de 37 a 45. A segunda nesse tempo, aí nós sofremos o racionamento, né? De querosene, de mantimento, tudo, porque era o Getúlio Vargas que era presidente da República, ele não queria mandar homens para a guerra, então mandava material bélico e alimentos, né? E aí foi enviado para lá e vocês ficaram sem aqui internamente. A gente comprava só, que tem tantas pessoas em casa, então é tanto disso, um tanto de querosene assim, e a gente usava lamparina, então a gente passou muito apertado nesse tempo. Coisa rica da gente ouvir, é tão difícil esse relato, vocês falando assim como se fosse ontem, né? Como se fosse ontem, pra mim é como se fosse ontem. Isso, né? Como é que foi difícil sobreviver, né, a esses dois conflitos. E a verdade é que nós duas ainda é os que tem, porque os outros já morreram. Então, por isso que é uma oportunidade raríssima da gente, né? Os mais velhos. Eu falei assim, eu sou a única pessoa que poderia escrever alguma coisa que não existe mais ninguém daquele tempo. Olha. Sou a única pessoa. Aí eu resolvi escrever, né? Falei, mesmo que não seja muito, mas a essência está ali. Com certeza, é muito, sim. Mas aí, só recapitulando então, daí passamos para essas duas guerras, aí como é que foi o processo para a instauração do município mesmo, senador? Então aí depois emancipou, aí já tinha as pessoas que eram meio políticos, né? Como o seu Benedito Inácio. Então eles cuidavam disso. Aí emancipou, então teve uma programação no grupo escolar e o meu pai e o Zé Júlio foram lá e entregaram o cargo para a pessoa responsável que veio fazer, passar de colônia para emancipar. Emancipar. Então foi feito isso aí. Aí ele ficou... E os estrangeiros tinham quase acabado. Já tinha quase acabado. Uns abandonaram os lotes. Então aí eles que ficou depois. Alguns abandonaram o lote, não tinha como pagar e depois, olha, eles saíram de lá praticamente fugido do comunismo. Tem gente que deixou riquezas. O barão, que era do lote 11, que comprou o lote 11, o barão Von Glen, ele deixou palácio lá. Palácio, ainda quando ele estava vindo, ele veio sozinho na frente, antes da família, e no navio ele contou que ele veio comprar terra e roubaram o dinheiro dele, então sofreu isso ainda. Então eles sofreram muito quando chegou aquilo. Chega num lugar, outra língua, outro clima. É difícil, se nós fôssemos lá, seria assim pra gente lá também, né? Então, e tem gente que foi muito forte e permaneceu até o fim. Mas eu imagino, né? A luta pela vida, né? Esse que você falou é o Conde Von Glen. Von Glen. Conde Von Glen, nós moramos, o lote 11 foi dele, nós moramos lá, então. Mas ele morreu, perdeu o juízo por causa era rico lá e chegou aqui sem nada, ele roubaram dinheiro dele. É mais fácil a pessoa que é pobre enriquecer do que o inverso, né? Aí é difícil ficar sem nada, né? Ele ficou louco, então, eles vieram depois, a família veio de navio, bastante pessoas, né? Então veio o pai dele, o pai do barão Von Glen, do Manfred Von Glen, era o Nicolai. Ele veio doente já e chegou em Confidentes, parou lá um pouco e ele morreu, foi sepultado em Urufim. Ele nem chegou a conhecer a colônia. E depois o Manfred Von Glen foi para Barbacena, faleceu lá em Barbacena 2 anos depois. Então ele não aproveitou nada. Mas morreram livres, né? Morreram livres, ficou a família. Depois a família foi embora, também não recebeu escritura, abandonou aí e volta para o governo. É que a visão que a gente tem, assim, me corrija se eu estiver errada, mas a impressão que a gente tem é que os estrangeiros foram convidados a vir para o Brasil, vieram, né? Foram convidados, o governo... Mas não tem muita estrutura aqui para acolher eles, né? Não tem. Eu acho que até hoje a gente vive essa política, né? Vive. É difícil, mas o né? governo ajudou muito trazendo eles para cá. Trouxe eles, né? Mas é o caso, por exemplo, dos colonizadores, né? Tanto os espanhóis, os portugueses, que a gente até tem mais contato nos livros de história do que os da Estônia, por exemplo.
Mas eles vêm assim, com a roupa do corpo, e é difícil, né? Só tem pessoas como o Bernardo Matos, veio sozinho, deixou a família toda lá, ele veio sozinho. Que luta, né, gente? É uma luta muito grande, assim. Mas daí eles entregaram, então, o cargo, né, para a pessoa que foi designada. A senhora se recorda do nome de quem é essa pessoa? Dele não. Na prefeitura deve estar registrado. Nós mudamos daqui antes de acontecer isso. Quando emancipou a colônia, nós mudamos. E aí depois que eles fizeram autoridade, não foi? Não, isso, a autoridade, eles começaram antes, porque esse dia quando foi elevado ao município, o meu irmão foi escolhido para delegado. Não, eu sei, eu já fui delegado, mas não era ainda na colônia. Não era da colônia. Já era município. Então, o mais importante que eu quero falar, interessante mesmo, é que na colônia eu não podia usar armas, não entrava bebida alcoólica e quem gostava de beber saía para fora do município, da colônia, da divisa e ia beber, sabe? Então, bom, mas a senhora me iniciou aqui a nossa conversa dizendo que o que te motivou a escrever os livros foi explicar que nada foi tomado, tomado e como funcionava. E foi conquistado mesmo, né? Hoje a senhora acha que está satisfeita, conseguiu passar essa mensagem? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque muitos já falaram, olha, eu não fazia ideia que fosse assim. Né? Perfeito. Bom, e o seu gosto, então, pela escrita, como é que foi? Começou estudando ali no grupo, então, de cima, sua vida acadêmica. E como é que a senhora percebeu, assim, poxa, eu posso escrever um livro? Porque certamente a senhora já gostava de algo antes que te levou a isso, né? Como é que foi? Eu não estudei mais, fiz aqui até 4º ano primário com o professor leigo. Não estudei mais, fiz só teologia, mas não estudei mais não. Olha. Mas a Bíblia é um livro que ensina a gente tudo. Em tudo, e é sempre atual, né? Valeu há 2000 anos atrás, ou mais, e vale hoje a mesma coisa. Tá. Aí foram 2 livros, então, ao longo da sua vida. O primeiro foi da biografia da família Coutinho Guimarães, Moreira Bessa e Cacheta. Que é a família do meu pai e da minha mãe, biografia da família. Mas tem muito da colônia porque não podia ficar fora. Fora. Então tem muito da colônia também. E esse segundo agora que foi lançado domingo, que eu fui ficar sabendo depois, mas que gerou também o nosso interesse em vir conhecê-lo, né? Esse segundo segue essa mesma linha, alguma diferença? Esse é só da história da colônia. Só da história da colônia. Olha, gente, Senador é um terreno, assim, muito rico culturalmente hoje, a gente entendendo a origem, do município. E realmente a senhora traz uma contribuição enorme, porque não havia registro dessa riqueza. Então, né? eu pensei, precisa isso ficar na história. Olha, 2 colônias no estado de Minas. 4? Ah, perdão, aí tá vendo como é que eu não sou boa de dado, né, senhora? O Fino tem uma colônia de Inconfidência. Inconfidência é uma colônia dessa. Que lá no Oeste, eu só lembrei dessa do Oeste que a senhora falou, e dessa aqui, que eram 2, então tem mais 2. Inconfidência é mais velha, que até esses estonianos que vieram para cá, eles vieram primeiro, passaram em Inconfidência, pensaram que tinha lotes lá para eles comprarem. Aí não, aqui já não tem mais. Aí vão para o Senador. Aí tem, no meu livro eu coloquei, aí um senhor andando por aí encontrou em Pouso Alegre um outro senhor lá que falou, eu estou procurando uma colônia, agora não tem mais lote. Ele falou, não tem uma nova que abriu agora. O senhor toma o trem em Bogari e desce e vai andando naquela estrada que eu cheguei, ele fez isso. E chegou aqui, aí achou, aí voltou, trouxe todos os outros, vieram comprar lote aqui. A colônia em si tinha um nome em particular ou era só colônia mesmo? É Padre José Bento. Colônia Padre José Bento. Em homenagem ao... só mudaram para senador, mas é o mesmo padre. Depois ele foi senador. Ele era padre e senador da República. Então, naquela época podia ter essas duas funções, né? Hoje já não é permitido então, mais. Por isso a colônia era Padre José Bento e a cidade é senador. Perfeito, muito bom. Agora, a senhora poderia ser coautora do livro, né? Porque ela sabe também sobre as histórias. Ela podia escrever muito aí. Podia me lembrar outras coisas que eu esqueci, né? Ah, mas veio o 3º livro então, né? Já fica a deixa para o próximo. Coautoras, Carminha e Cacilda. Né?
coração. Como que fica quando chega aqui? Ótimo. A senhora tem 94 anos, e a senhora? 88, quase 89, né? Fim do mês eu vou completar 89. 88 anos hoje, então. Que Hoje, maravilha. até a semana que vem. Gente, que bênção vocês, assim, nessa saúde, nessa disposição com a idade, hein? Parabéns, viu? E agora, Dona Carminha, Dona Cacilda, qual que é a mensagem que a senhora deixa para as novas gerações, não só de Senador José Bento, mas para toda a região? Porque vocês são um patrimônio, né? Tem que deixar um pouquinho pra gente agora desse legado, não só com a obra, mas com a mensagem. Pois é, mas se eu pudesse pôr na cabeça das pessoas, eu poderia que eles pensassem bem, que sempre pensassem na história de um lugar, da família e tudo, porque é muito bom a gente conhecer a história, onde a gente nasceu, onde a gente viveu, o que aconteceu lá. Eu gostaria que cada pessoa pensasse nisso, escrevesse, deixasse alguma coisa escrita. Valorizasse mais a nossa história, sim, né? A nossa história. Quanto identidade é também, muito né? grande a nossa história, é muito bonita. O Brasil é muito rico, muito bonito, muito grande. Sim, é verdade. Principalmente o estado de Minas é muito grande.